A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso do livro de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 41 e nós vamos falar a respeito de Provérbios, capítulo 22. Cada aula tem em torno de 30 a 35 minutos. Então, se nós passarmos desse tempo, vamos encerrar o vídeo e começar um outro vídeo, uma outra aula, para continuar a, a estudar Provérbios, capítulo 22. Verso 1 diz assim: Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Nesse versículo primeiro, nós vemos que ele está valorizando o bom nome. Ter um bom nome é mais importante do que você ter riquezas, porque você pode ter muitas riquezas, mas você pode ter conquistado essas riquezas por meio de corrupção, por meio de crimes, por meio de violações contratuais, e nesse caso, o seu bom nome está comprometido. Você pode possuir muitas riquezas, mas você não tem o respeito das pessoas, você não tem ética, você não tem moral para poder ensinar alguma coisa para as pessoas na sua volta, porque você não tem um bom nome. Enquanto que se você tem um bom nome, você tem espaço para poder propagar uma boa mensagem. O que o texto está dizendo é que, em termos de dignidade, para quem quer ter dignidade, é melhor ter o bom nome do que possuir riquezas. É claro que sempre existirão aqueles que não dão importância nenhuma para a dignidade. Aqueles que são ímpios, que amam a riqueza a todo custo, dirão que não importa ter um bom nome, porque tudo que eles querem é apenas possuir riquezas. Eles não têm nenhum comprometimento em observar o temor ao Senhor e buscar a salvação da alma. Para os que pensam dessa forma, é necessário refletir que a vida na terra é momentânea, mas a vida da sua alma é eterna. A segunda parte do versículo fala: a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O que é graça? É o favor que nós não merecemos e que recebemos de Deus. A graça, ela vem de Deus. Ela corresponde àquela paz de espírito e àquela certeza de que você está bem com Ele, de que você está em um relacionamento de amizade com Deus. Ter a graça, que é a paz de espírito pela comunhão que se tem com Deus, é melhor do que a riqueza e o ouro. Por quê? Uma pessoa pode ter riqueza, pode ter ouro, mas pode não ter saúde. Uma pessoa pode ter riqueza e ouro, mas pode não ter a alegria da vida. A riqueza e o ouro não garantem que a pessoa terá a sua alma preenchida, mas a graça garante que a pessoa estará feliz por ter com ela a presença de Deus. Então, valorize ter um bom nome para que você seja uma pessoa digna. Valorize a graça de Deus, que corresponde aos favores que você recebe de Deus sobre as riquezas. Porque as riquezas, elas podem trazer uma vida confortável, mas essa vida confortável depende também da alegria que você tem.
para desfrutar dessas riquezas. E sem ter um bom nome, você vai ser perturbado com pessoas indicando que você é uma má pessoa. E sem a graça, você não tem a alegria da vida. A graça é incomparável em relação a qualquer riqueza, porque ela te traz a confiança da paz em Deus. O verso 2: O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. Você que é rico e que olha para o pobre com desprezo, deve se lembrar que o pobre também é imagem e semelhança de Deus. Quando você encontrá-lo, não repare nas roupas que ele veste. Não repare na sua situação, porque ele também é imagem e semelhança de Deus. A pobreza é apenas um estado de improdutividade. E se você quer ajudar o seu próximo, você pode ajudá-lo dando orientações para que o pobre consiga encontrar a saída da vida que você, como rico, encontrou. Porque ele também é imagem e semelhança de Deus como você. Verso 3: O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando você percebe que o mal está à sua volta, fuja. E se você é simples e diz assim: eu sempre caio em ciladas porque eu não percebo a malícia. Procure estudar mais para que você tenha mais informação e conhecimento, para que, pelo conhecimento, você não caia em tantas situações de golpe. Busque pessoas que possam te dar conselho em relação a compras, em relação àquela situação em que você tem caído em golpes. Verso 4: O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Galardão significa recompensa. Então a humildade e o temor a Deus, ou seja, considerar Deus em primeiro lugar para tudo, tem como recompensas as riquezas, a honra e a vida. Em outras palavras, é muito bom ser humilde, porque quando você é humilde, você carrega como recompensa uma riqueza que atrai as pessoas, que ilumina as pessoas à sua volta, faz com que elas honrem você, porque ao verem a humildade com que você procede, te honram e também asseguram a vida. Verso 5: Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Então, caminhar com pessoas que são perversas só traz para nós espinhos e laços. O perverso pratica o mal durante todo o tempo. E quando ele pratica o mal e nós estamos perto dele, corremos o risco de sofrer as consequências de uma prisão, de uma violência, de uma agressão, que são exclusivamente do perverso e que, se nós caminhamos com eles, vamos sofrer as consequências com eles. Então, existem espinhos e laços no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Guarde a sua alma e fique longe de pessoas que praticam o mal. Aproxime-se de pessoas que praticam o bem, para que você tenha as bênçãos sobre a sua vida e para que você fique longe de tudo aquilo que é mal que recai sobre o perverso. Verso 6: Instrui o menino no caminho em que deve andar,
e até quando eu envelhecer não se desviará dele. Ensine os meninos, as crianças que você tem no seu entorno, a andarem no caminho certo. Elas guardarão essas lições da infância e, ainda que no meio do caminho elas se desviem, quando elas envelhecerem, haverá algum momento em que elas vão se lembrar daquilo que você ensinou e vão retornar ao caminho. Verso 7: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O versículo 7 mostra que, para que você não seja servo, é necessário que você tenha para emprestar. O que o versículo 7 nos ensina é pensar sobre a nossa vida terrena. O que você escolhe? Ser rico ou ser pobre? Se você for o rico, você dominará sobre os pobres. Mas se você escolher e decidir ser pobre, você será dominado por alguém que é rico. Você dependerá de alguém para tomar emprestado. Então, o versículo 7 está aqui para falar sobre a relação que você terá nessa vida ao escolher ser rico e ao escolher ser pobre. Você pode pensar que riqueza e pobreza é uma questão de destino, mas a realidade mostra que a riqueza e a pobreza são uma decisão. Os ricos decidem ser ricos. Eles decidem acordar cedo, eles decidem estudar bastante para poderem encontrar uma forma de servir a sociedade com algum bem, com algum produto, com algum serviço, e eles procuram sempre se aperfeiçoar e oferecer o melhor para atender o próximo, recebendo como resultado a recompensa do seu trabalho. Os pobres decidem buscar uma vaga de trabalho, trabalharem para alguém, receberem um salário e ficarem sem preocupações sobre empreender. É por isso que os pobres permanecem pobres, porque trata-se de uma decisão. A pessoa decide: eu não quero ter as preocupações que um empresário tem. Eu quero apenas ter uma estabilidade. O pobre decide buscar a estabilidade, um lugar onde ele possa cumprir uma certa quantidade de horas por dia, recebendo direitos trabalhistas e mantendo seu padrão de vida. O rico é aquele que se desafia, aquele que está sempre procurando uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Então ele sempre descobre, por estar sempre na busca, ele descobre e conhece novas coisas para se fazer, para prosperar. Então, cada um escolhe se domina ou se será dominado por alguém. A grande maioria escolhe ser dominada. E por essa razão, acaba tomando emprestado e acaba trabalhando para alguém, que é aquele que decidiu assumir os riscos para ser mais rico, para garantir as condições para os pobres. Verso 8: o que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, quem semeia o que é perverso
vai colher o mal, e a vara da sua indignação falhará. Quando ele ficar indignado e quiser cobrar alguma coisa que saiu errado, a sua vara de indignação falhará. Ou seja, não terá força para poder exigir sobre qualquer coisa. Verso 9: O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Então, quem tem bons olhos é aquele que não olha para o próximo com desconfiança. Aquele que tem bons olhos será abençoado porque ele deu do seu pão ao pobre. Deus ainda ama aqueles que ajudam o seu próximo. Por isso ele abençoa. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. 10. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Quando você tem uma pessoa que é zombadora à sua volta, o escarnecedor é alguém que é zombador. Se você lançar fora o escarnecedor, a contenda vai embora. O conflito vai embora. E a questão e a vergonha param imediatamente. Verso 11. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Verso 12. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Deus guarda aquele que tem conhecimento. As palavras do iníquo, o próprio Deus faz com que não aconteça. 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso sempre dá uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. E por essa razão sofre também as consequências. Lá em Provérbios 13, no versículo 4, nos fala que a consequência é que a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Então nós vemos que o preguiçoso, ele deseja e nada alcança. Versículo 13 do capítulo 22. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Verso 14. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Então veja, a cova profunda aqui corresponde ao estado emocional e psicológico. Quando alguém se envolve com mulheres estranhas e foge da fidelidade no seu matrimônio, muitas vezes ele se prende por uma paixão em relação a uma amante. E depois ele fica como um escravo. E uma vez infiel, a infidelidade lhe corta o coração a ponto de a pessoa querer uma nova aventura, uma nova experiência. Porque as palavras que as mulheres estranhas dizem são palavras sedutoras. Por isso o texto fala que é uma cova profunda a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar cairá nela. 15. A estultícia significa tolice. A tolice está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Tem muitas pessoas que pegam literalmente uma vara e colocam dentro de casa, e quando o filho faz alguma coisa errada, pegam a varinha e batem moderadamente na mão ou em algum lugar para dizer para a criança que ela cometeu
um equívoco, que ela errou e não deve fazer novamente alguma coisa. Mas esse texto não fala para que você pegue uma vara para literalmente bater no seu filho, mas fala que é necessário que você tenha um mecanismo de correção. A vara representa um mecanismo de correção. Um mecanismo de correção que faça com que o seu filho abandone a tolice. Você pode pegar o chinelo do seu próprio filho, porque o chinelo do seu filho tem o tamanho proporcional ao seu filho. E você pode dizer ao seu filho: eu vou lhe dar 2 chineladas. A primeira de leve, para que você saiba, isso está acontecendo porque eu fiz isso de errado. E a segunda, com um pouquinho de força, apenas para arder. E pode ser na nádega do seu filho, para que ele entenda que ele errou. Logo depois disso, você deve dizer ao seu filho: me dá um abraço porque eu amo você. Essa recomendação que eu acabei de dizer é uma recomendação de um escritor chamado Paulo Vieira. Ele tem muitos vídeos no YouTube. Ele também é um cristão e ele também ensina a palavra de Deus. E essa é a técnica que ele usa para corrigir o próprio filho dele. E ele disse que tem funcionado porque o filho dele entende. Na segunda chinelada, que gera uma pequena ardência, que ele precisa corrigir a sua vida. Verso 16: o que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Veja que o verso 16 está trazendo aqui uma informação. Se você quer se engrandecer humilhando o pobre, Deus permite que venham situações sobre a sua vida para que você empobreça. Para que você, ao empobrecer, pense: por que oprimiu o próximo? E se você dá o que você tem para alguém que é mais rico, então você empobrecerá, certamente empobrecerá. Você nunca vai conseguir dar um presente do nível que o rico exige sem que você faça um grande sacrifício. E esse grande sacrifício monetário que você faz para agradar a um rico vai levar os seus recursos financeiros. Tem pessoas que fazem tudo por uma amizade. Eu quero muito ser amigo daquela pessoa porque aquela pessoa é muito bacana e eu não vejo uma forma de chegar nessa pessoa. Então eu vou comprar um presente caro e vou dar para essa pessoa rica para ver se eu consigo acompanhar essa amizade. Você não só não vai conseguir acompanhar, como vai empobrecer. Preocupe-se em fazer amizades com pessoas que possam lhe ajudar, mas que queiram ajudar você. Valorize as pessoas que valorizam você. Não procure comprar presentes para agradar pessoas que não estão dispostas a estarem com você. Se a pessoa não está disposta a caminhar com você, de que vale você gastar os seus recursos para dar um presente para aquela pessoa para andar com ela? Você vai empobrecer perdendo o seu recurso, porque depois de um certo tempo você não vai acompanhar. Seja realista com relação às amizades e não humilhe aquele que é mais pobre do que você. Quando você humilha aquele que é mais pobre, Deus defende os pobres, porque, como nós lemos aqui no começo do vídeo,
O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. Deus não gosta que você despreze o próximo. Então, a sua opressão em relação ao pobre fará com que o próprio Deus permita que você passe por situações em que você empobrecerá para que você reflita sobre o que você fez em relação ao próximo. Não humilhe o pobre, não oprima o pobre e não gaste o seu recurso tentando agradar alguém que é mais rico do que você. Entenda que Deus fez o rico e fez o pobre, e que a nós cabe respeitar a todas as pessoas, porque todos são imagem e semelhança de Deus. Verso 17: Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. A minha ciência é a ciência da sabedoria, a sabedoria de Deus. Então incline o seu ouvido, ouça as palavras dos sábios, mas mais importante do que inclinar o ouvido e ouvir, é aplicar o coração à ciência, ou seja, é você realmente fazer, aplicar na sua vida pessoal aquilo que você aprende com a sabedoria. 18. Porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. O versículo 18 está completando o versículo 17. Na verdade, o versículo 17, 18, 19 formam um bloco de informação. Lendo os 3 versículos juntos, eles dizem no 17: Inclina o teu ouvido, ouve as palavras dos sábios, aplica o teu coração à minha ciência. 18. Porque a minha ciência é coisa suave. Se você a guardar no teu coração, se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios, será algo suave, será algo bom para você. Por quê? Versículo 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje. Sim, a ti mesmo. Então, para que você tenha sua confiança em Deus, por meio desse livro de Provérbios, eu te faço conhecer, eu te faço saber as palavras dos sábios. Versículo 20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? Verso 21. Para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Então, o versículo 20 e 21 fazem uma pergunta. Por acaso não escrevi coisas excelentes sobre conselho e conhecimento para que você tenha certeza do que é a verdade, para que você responda com a verdade? Então, aqui é uma pergunta em que está escrito que Deus ensina coisas excelentes para nós termos conhecimento, conselho, para sermos capazes de falar a verdade. Ele está fazendo a pergunta como quem nos lembra, como quem nos faz recordar que nós já recebemos de Deus o conselho e o conhecimento. E nós devemos responder sempre com verdade. 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre. Nem atropeles na porta o aflito. Verso 23. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Veja que os 22 e o 23 estão falando sobre não oprimir o pobre. Então, nesse capítulo 22, nós vemos que o versículo 2 fala que o rico e o pobre foram feitos pelo Senhor. No verso 16 fala para não oprimir o pobre, porque você empobrecerá. E no 22 e 23 fala para não roubar o pobre, porque Deus defenderá o pobre para tirar a sua vida. Tirar a sua vida nem sempre significa que você vai morrer. Pode significar que Deus vai arrancar a sua alegria, vai permitir provas na sua vida para que você se arrependa do que fez. 24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. 25. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Aqueles que são iracundos e coléricos vivem
cheios de ira, cheios de cólera, xingando, maltratando as pessoas. Se você anda com uma pessoa que é assim, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Muitas vezes nós não percebemos, mas de andar muito com uma pessoa, pegamos os seus hábitos. Então a recomendação é: não ande com quem é iracundo e colérico, para que você não desenvolva esse hábito, para que você não tenha um laço para a tua alma. Verso 26. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Versículo 27. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? O 26 e 27 recomenda: não seja fiador de ninguém. Já falamos a respeito disso em Provérbios, no capítulo 6, fala para que você implore para a pessoa que você prometeu fazer a fiança para que te libere dela, para que você não entregue a sua vida na mão do próximo. E aqui no capítulo 22, nos versos 26 e 27, nós vemos por que você vai entregar a tua cama para que seja tirada de você, porque você aceitou ser fiador de alguém. Por que você vai colocar a sua vida na mão da outra pessoa? Deixe que cada pessoa resolva o seu problema. E se alguém te pede dinheiro emprestado, sendo seu parente ou seu amigo, dê o dinheiro. Mas não faça empréstimo para que você não crie expectativa de devolução e depois se arrependa ao perder o dinheiro e também o amigo. Seja claro, diga que não faz esse tipo de negócio. Não seja tolo de emprestar o seu dinheiro, não seja tolo de se colocar como fiador de alguém. As pessoas que fazem isso sempre relatam: fiz isso por bondade e depois acabei sofrendo todas as consequências de uma dívida que a pessoa não pagou. Você não tem essa obrigação. E esse conselho na Bíblia vem para dizer que nem Deus exige que você assuma esse compromisso por alguém. Você não precisa assumir esse compromisso, você não está sendo mal, não está sendo ruim, não está sendo rude. Você está sendo correto, obedecendo o conselho de Deus, de não entregar a sua vida na mão da outra pessoa. 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Se os teus pais construíram alguns limites no terreno que eles têm e distribuíram o patrimônio com os seus irmãos, não faça nada para querer tomar o que os seus pais dividiram para os seus irmãos. Respeite os limites que os seus pais deram para vocês. 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Em outras palavras, se você é muito bom naquilo que você faz, o seu trabalho será reconhecido por pessoas importantes. Você será colocado diante de reis, ou seja, será colocado diante de pessoas importantes. Então, o versículo 29 diz: você quer prestar um serviço e poder cobrar mais por um serviço de mais qualidade para pessoas que têm mais condições de pagar pelo seu trabalho? Então, se esforce para que você seja diligente e muito bom, porque você vai ser colocado diante de reis, mas para isso você precisa ser excelente em tudo que você faz. Eclesiastes 9:10 fala sobre o princípio da excelência. Lá está escrito que faça tudo o que vier à sua mão com todas as suas forças. Em outras palavras, faça sempre o melhor que você puder, porque para onde tu vais, não há obra, nem ciência, nem conhecimento, ou seja, todos nós vamos para a morte. Depois da morte, nós não podemos fazer mais nada. Que façamos tudo em vida e que façamos o melhor para sermos colocados diante de reis. Essa é a meditação de hoje, a aula de número 40. Deus abençoe a todos. Curte, comenta e compartilhe esse vídeo.
para propagar a palavra de Deus. Deus abençoe, amém, amém.